ali. Tem alguém aí? Juvelina? Bom dia, Juvelina. Não sei se eu vi um barulho esquisito. É que eu tenho um cachorro chamado Tintim. E tem uns correntes estrongos, sabe? Aí de vez em quando tem uns vazamentos de gás. Oi, olha ele aqui, ó. Oi, Tintim. Oi, Tintim, cachorro bonito. Ser humaninho do papai. Quê? Oi, sai, cachorro. Ai, Tintim, peraí, cara. Oxi. Ele é meio temperamental. Bom dia, Jovelina. Falar direito com você. Como é que você tá, menina? Bom dia, professor. Vamos esperar os outros amiguinhos chegarem. Ó quem tá chegando aí. Valeu, Clebinho. Bom dia, meu amigo. Clebinho, seu áudio, cortado. Eu não escuto nada. Abre esse áudio, rapaz. Ô, Clebinho, sai desse jogo, menino. Vai fazer alguma coisa que preste, garoto. Não, mãe! É online! Olha o mico! Bem, gente, vamos esperar mais 5 minutinhos o resto da turma chegar. É isso aí. Como é que foi o final de semana de vocês? E a galera já tá chegando. Aurelino, menino bom! Salve, Aurelino! Denise! Bill Gates! Vai, Bill! A garoto! Teté, quanto tempo, Teté? Saudade de você, menina. Oxi. Gente, acho que agora a gente pode começar, né? Vamos lá? Espera rapidinho, gente. Já volto. É o filhote.
agora, papai, papai. Vamos brincar agora. Bora, não dá. Tá. Ok. Começando essa aula aqui, ó. Eita. Ajeitar. Ó, acho que agora a gente pode começar. Papai, papai, acabei. Me limpa Pera agora. rapidinho, gente. Papai, Já me volto. limpa, me Tá, limpa filhote. agora. Um pai prevenido. Vai, 2. Ai, isso aí. Tchau, Coco. Enfim, gente, agora a gente pode começar. Bom dia, boa tarde e boa noite. É que eu não sei de onde vocês estão vendo, então falo logo tudo de uma vez só. A aula de hoje é sobre um episódio muito importante do nosso país. É sobre o processo de independência do Brasil. Ouvira de pirangas mais espácidas, incomba da gazada repumbante. O Senhor conserta Marte, conseguimos conquistar seus braços fortes. Renasceiro, correr da idade, conseguimos conquistar seus braços fortes. O patamar da goiabada salve, salve, Brasil, eu sou esse raio líquido de amor e de esperança, terra desce em mim sem sonho líquido de amar e conte esse coração. Muito lindo, né? Esse é o nosso hino nacional. São momentos como esse que o caboclo se emociona. Ai. E vocês sabiam que foi um conterrâneo nosso que escreveu a letra do nosso hino? Isso mesmo, aqui de Batida Alferes. Joaquim Osório Duque Estrada. Esse tem nome e sobrenome. Mas enfim, o assunto da aula de hoje não é sobre isso. E vou fazer uma pergunta. O que aconteceu no dia 7 de setembro? Fala comigo. O aniversário da minha tia. O aniversário da minha tia, professor. Não. Bem, isso... Aniversário da sua tia também é importante, mas... Não foi isso não, gente. Ah, professor, essa aí... Pô, tá ligado? Tá falando com o pai aqui. Isso aí é muito fácil. Quarta-feira, pô. 7 de setembro, quarta-feira, agora jogando o Flamengo lá no Maraca. Maraca lotado, sabe? Pipoquinha, ó. O que aconteceu foi a independência do Brasil. E esse ano, no ano de 2022, estamos comemorando o bicentenário da independência. 200 anos. Só um segundinho, gente, que eu vou compartilhar com vocês aqui um quadro muito importante. Cadê? Agora vai.
Ih, pera aí, esse aí não. É outro quadro, pera aí, gente. Pera aí, como é que faz esse negócio aqui, gente? Ai, meu Deus do céu. Faltei aquela aulinha de informática na escola. Agora vai. Ufa, agora sim. Vocês sabem quem pintou esse quadro? Sim. Não. Seracho. Ah, professor, faz outra pergunta aí. O autor desse quadro se chama Pedro Américo. E o nome original dessa obra é Independência ou Morte, mas ficou conhecida como O Grito do Ipiranga. O Pedro Américo terminou de pintar esse quadro, tipo 66 anos depois, encomendado pela família real. Professor, Pedro Américo estava lá no dia da Independência? Então, gente, não. Pedro Américo não estava lá. Sabe por quê? Ele nem era nascido ainda. Ele só foi nascer 21 anos depois, em 1843. Certo? E esse quadro ele foi encomendado pela família real para realçar o poder do recém-instaurado Império. E o Pedro Américo colocou muitos elementos no quadro para que pudesse ter todo esse impacto social. Pedro Américo. Pedro Américo. Ah! Pedro Américo. Pedrinho. Não foi ele que descobriu o Brasil também? Oi? Não. Você está confundindo o Pedro. São tantos Pedros nessa história, né? Esse aí que você está falando é o Pedro Álvares Cabral. E convenhamos, ele, na verdade, não descobriu nada. O Brasil não estava esquecido, não estava perdido, moravam milhões de pessoas aqui, os povos originários. Certo? Pegou a visão? Agora vamos voltar para o quadro. Vocês sabem me dizer quem é esse sujeito que em cima do cavalo, aí no centro do quadro? Momento quiz. Opção número 1. Silvio Santos. Aê. Opção número 2. O incrível Hulk. Hulk de manga. Opção número 3. Dom Pedro I. E opção número 4. Nenhuma das opções anteriores. Clebinho. Peraí, cadê o Clebinho? Aurelino, diz pra mim aí, qual é a sua resposta? Opção 1, professor. E a opção está errada! Quem tá pra próxima? Aurelino. Jovelino, sua vez. Diz pra mim. Opção 3, professor. Rufem os tambores! A opção está exata! Boa, menina! Mandou bem, Jovelino. Isso mesmo, gente. Esse aí do quadro é o Dom Pedro I, o mito. No dia 7 de setembro de 1822, às margens plácidas do rio Ipiranga, Dom Pedro recebeu cartas da princesa Leopoldina e também do José Bonifácio, informando sobre as últimas notícias de Portugal, que as cortes de Lisboa decretavam que o Brasil deixasse de ser um Reino Unido a Portugal e retornasse ao seu status colonial, que era algo inconcebível. Mas que audácia! E foi assim que o imponente príncipe, bem vestido em seu traje oficial e do alto de um garboso cavalo, impunha a espada e disse a sua famosa frase: Mãe, tô com fome! Que mãe, tô com fome o quê, menino? Ô garoto, fecha esse áudio aí, rapaz. Na verdade, ele falou: Independência ou morte? Só que não. Primeiro, Dom Pedro estava viajando lá pelas bandas de São Paulo. E não era comum viajar em trajes oficiais.
assim, com essa roupa toda galante. Depois, sua comitiva também nem era tão numerosa, no máximo levava 14 pessoas. E por fim, não era comum usar cavalos, mas sim mulas, para fazer o trajeto da Serra do Mar. Gente, agora olha só, pega o caderninho de vocês, pega um lápis e vamos anotar uma frase aqui do tio. A frase é a seguinte: as imagens são construtoras de sentido e formadoras de narrativas históricas. Caraca, professor, falou bonito, mas eu não entendi nada. É, concordo. Vou explicar para vocês. De um jeito simples. Por exemplo, olha eu aqui. Eu sou praticamente, tá ligado? Um exemplo de seriedade. Se você procurar no dicionário, vai ter minha foto ali. Concordam, né? Mas essa é a imagem que eu quero passar para vocês. Mais debaixo da mesa, estou, por exemplo, eu aqui, ó, de cueca. Entenderam? Fez sentido agora? Sim, senhor! Aham! Ótimo, galera! Segundo o relato das pessoas presentes, Dom Pedro parou às margens do rio Ipiranga para fazer cocô pela 8ª vez. Como diziam na época, estava quebrando o corpo para atender a mais um chamado da natureza. Até folha de goiaba danado comeu e nada resolveu. Ossada, hein? Ó, vou te falar que isso aí é mais próximo dos fatos históricos do que o realmente é difundido hoje em dia. Professor, me diz um negócio. Esse quadro, você sabe, né? Seria tipo uma... Que negócio? Uma fake news de antigamente? Hum? Caraca, hein, Jovelino? Você me enche de orgulho, menina. Quase isso. Não chega a ser uma fake news, não. A história do 7 de setembro é uma fabulação. Ela foi inventada. Mas quem conta, escolhe o que conta. O que está dentro e o que está fora. Entendeu? E assim, ó. Por exemplo, outro assunto. A nossa bandeira é um ótimo exemplo. A gente fica com a ideia de que o verde representa a nossa natureza, o amarelo as nossas riquezas. Só que não. O verde está representando a família dos Bragança e o amarelo do Habsburgo. Tem que falar rápido. Habsburgo. É isso aí. Então a nossa bandeira é justamente, ó, essa união dessas famílias reais. Pode crer, pode crer. Mas diz pra mim, que famílias são essas aí, professor? Bragança, Habsburger? Boa pergunta, Aureliano. Pois bem, a família dos Bragança é a família do Pedrinho e o do Habsburgo da princesa Leopoldina. Mas voltando ao grito do Ipiranga, eu entendo a descrença de vocês. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, lá nos meus tempos de jovem, a minha Dindin dizia, filho, você vai ver coisa. E eu dizia nada, não via nada não. E olha aí, certo? É importante que vocês entendam
que a data do 7 de setembro é quase que uma data aleatória. Imagina só, Dom Pedro lá no meio do nada, de um descampado, perto de um riacho que ninguém nem sabia o nome, Ipiranga. Né? Ninguém sabe onde é que é esse negócio. E então, mas foram o quê? Foram os paulistas. Eles que reivindicaram essa data, porque eles queriam ter um protagonismo nesse processo de independência. Mas existem muitas outras datas mais significativas. Por exemplo, no 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro, no Paço Imperial, hoje, Praça 15, disse a sua famosa frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digam ao povo que fico." O cara nem teve a coragem de dizer pessoalmente para o povo. Pediu para os outros dizerem. Olha só. Ou então vamos ver na data 12 de outubro, quando no Rio de Janeiro ele foi aclamado como imperador e defensor perpétuo do Brasil. Tem também no dia 1º de dezembro, quando ele foi coroado rei do Brasil. Certo, gente? A gente também não pode esquecer das guerras de independência. Esse é um assunto muito importante que a gente vai tratar numa outra aula. Só que falar sobre isso já nos ajuda a entender que esse processo não foi fruto de um movimento pacífico ou então de uma vontade individual do Pedrinho. Não, nada a ver. Foi a base de muito... de uma pancadaria generalizada. Entenderam? A gente pode também, inclusive, né, dizer que esse fuzuê todo de independência, ele aconteceu alguns anos antes, com a vinda da família real portuguesa aqui para o Rio de Janeiro em 1808. Vocês se lembram? Foi assunto da aula passada? Clebinho, menino, você pode dar um resuminho da aula passada? Deixa com nós, professor. Espera aí. Agora eu sou Napoleão Bonaparte. Peraí. Que? Napoleão queria que os portugueses parassem de comercializar com os ingleses. Mas Portugal e Inglaterra era assim, fechamento, unha com carne. Então eles prepararam um plano. Os portugueses, eles iam fugir na madrugada e a Inglaterra ia ajudar. Então na noite do dia anterior da fuga, eles então prepararam suas carroças. Saíram do castelo sem ninguém saber. Ninguém sabia, só a corte. Então eles montaram seus cavalos em suas carroças e partiram. Fujam! Napoleão está vendo! E partiram. Uhul! Mas não podiam ir por terra. O plano era ir para o Brasil. Então eles foram para o porto. Vamos para o porto! Chegaram no porto. Os navios já estavam esperando. Inçar velas! Olha a onda! Oh, meu mar! Passaram dias, noites, semanas lá dentro, quando eles finalmente... Terra à vista!
Uhul! Olha lá, galera, chegamos! Uhul! Primeiro, chegaram em Salvador. Depois vieram pro Rio de Janeiro. E aí, gente, mudou tudo. Aqui era uma colônia, né? A família real estava acostumada com teatros, um monte de paranauê, coisa boa. Então a cidade começou a ser pensada para atender o que eles queriam. Então fizeram um jardim botânico, ficou uma belezura. O Dom João ia lá, plantou palmeira imperial. Plantou nada, né? Mas pediu para plantar. É isso aí. Fez casa de pólvora, até banco criou. E desde então, o Rio de Janeiro e o Brasil nunca mais foram o mesmo. Mandei bem, professor? Muito bem, Clebinho. Gostei de ver, menino. Poxa. Aí, galera. Vamos lá, né? Aplausos pro Clebinho. Ops. Isso aí, galera. Mas, de fato, Clebinho, foi a partir, né, do Grito do Ipiranga que o Brasil se separou de Portugal e se tornou independente. Independente, né? Independente é uma palavra complicada, né? Porque Portugal não reconheceu a independência do Brasil. E se Portugal não aceitasse, não reconhecesse, ia ficar difícil para o Brasil poder, sabe, estabelecer lá suas relações comerciais, poder fazer suas transações de uma forma vantajosa. A Inglaterra, que tinha muitos interesses no Brasil, bem, ela não ia deixar passar essa oportunidade porque ela também queria comercializar com a gente sem o intermédio de Portugal. Então ela fez o meio de campo, sabe? Entre um e outro, para poder ajudar nessa situação toda. Mas espera aí que eu vou explicar melhor, rapidinho. Aqui, ó. Estão vendo essas bolinhas na mesa, gente? Esse piquititinho aqui, ó, é o Brasil. Esse aqui, ó, é Dom João VI, representando Portugal. E esse aqui, ó, são as nossas riquezas, que todo mundo, ó, tava de olho. E eu vou explicar para vocês como é que essa história toda se desenrolou. Como eu disse, o meio de campo era com a Inglaterra. Ela que estava manipulando todos os elementos desse jogo. O Brasil querendo que Portugal reconhecesse a sua independência. Portugal dizia que não. Inglaterra lá tentando convencer Dom João. Então, eles malandramente disseram: o Brasil tem muitas riquezas, que ele então pague por isso. Portugal então começou a falar: eu quero que me pague. Pague uma indenização para mim. E pague minha dívida externa também. Nesse jogo, Portugal foi embora sem dívida. Nossas riquezas? Inglaterra, ó, botou no bolso. O pessoal tira uma onda aí, né? Carruagem de ouro, palácios. Tudo isso foi feito com dinheiro nosso e de outros países que eles colonizaram. É muito fácil tirar onda assim, né? Já o nosso Brasil, tão pequenininho, tinha acabado de nascer e já começou desse jeito. Independente, politicamente, mas com uma dívida muito maior do que ele mesmo. É, turma. O Brasil tem que ser estudado pela NASA, tá ligado? E, por exemplo, vamos olhar para os dias de hoje, para o nosso país.
É isso, gente. E é por isso que o Brasil tá assim e muita gente não entende. Como é que pode? A gente mudou para continuar a mesma coisa. Olha só, continua tendo rei aqui na situação. O território continua o mesmo, com algumas pequenas mudanças. Mas praticamente o mesmo tamanhão de todo. Continental, né? Grandão. E, principalmente, infelizmente, tristemente, continuou baseada no trabalho escravo. Já os nossos irmãos aqui do lado, sabe? A colônia se fragmentou, se tornaram países, se tornaram repúblicas e aboliram a escravidão de uma vez por todas. E é por isso que a gente tem que estudar história e tem que dar valor para a nossa história, pois, como já disse o filósofo Edmund Burke, o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E por hoje é só, pessoal. Para a próxima aula, vamos tratar sobre as mulheres na independência, que tiveram um papel fundamental nesse processo todo, mas foram invisibilizadas pelos homens, como costumam ser até hoje em dia, né? Mas, felizmente, as mulheres estão tomando a rédea da situação. E por hoje é só. Mas, gente, vamos tirar uma foto antes para a gente registrar esse momento lindo. Beleza? Façam suas poses. Beleza, pessoal? Todos preparados? Vou dar o play aqui, ó. Clique! Coisa marruda! Maravilha, gente! Beleza, até semana que vem. Fui! Tchau! Estudem! Ah! Filha! Papai acabou! Vamos brincar, hein?